Nosso propósito nesta série, o que eu aprendi lendo Romanos, é ler grandes partes do livro Carta de Paulo aos Romanos. Basicamente, lê-la. Eu tenho feito um esforço, alguns aqui sabem disto, de preparar uma paráfrase que torne mais acessível a todos nós o texto bíblico. É o que eu vou hoje fazer aqui e depois tirar algumas lições para nós. O meu tema pode ser, por exemplo, por que nós ainda pecamos. Existe uma corrente teológica no meio evangélico que ensina que uma vez que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós não pecamos mais. É chamada de a impecabilidade dos crentes. É uma ideia. Não penso que essa ideia encontre eco na nossa vida prática. Penso que seria maravilhoso se fosse verdadeiro, mas é uma corrente e às vezes as pessoas pegam um pedaço de um versículo e desenvolvem uma teologia a respeito daquilo. Outros, por isso o segundo tema, pensam a vida muito em termos dicotômicos. Ou é espiritual, ou é natural, ou pecaminoso. Hoje mesmo no culto das 17 horas, nosso tema foi os dons espirituais, e a conversa foi o que é um talento ou habilidade, o que é um dom espiritual. Nós gostamos de separar as coisas. E é muito comum, nesse território chamado de batalha espiritual, uma certa presença massiva dos poderes demoníacos. Muitas pessoas veem a vida como sendo uma batalha que Cristo trava com Satanás. Mas isso não tem base na Bíblia, porque essa luta já foi travada e Satanás foi derrotado. Mas alguns ainda acham que ela está sendo travada e nós somos uma espécie de uma bola de ping-pong. Jesus dá uma raquetada para o outro campo, Satanás dá uma raquetada para o outro lado da quadra. E nós somos essa bola, ou do ping-pong ou de tênis. Isso não tem base na Bíblia. Cristo e Satanás não estão no mesmo nível. O Deus eterno e o diabo não são duas forças que lutam no mundo. Isso não está na Bíblia. Pelo menos no entendimento que compreendamos que seja o conjunto das Escrituras. Um dos temas muito caros, portanto, em certos ciclos, é a batalha espiritual. Temos que amarrar Satanás, e aí as expressões são as mais variadas. Como se nós é que vencêssemos a guerra. Vamos lutar por Jesus, que ele vai vencer Satanás se nós lutarmos. É muita, penso eu, pretensão de nossa parte. Lendo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, sobre a armadura do cristão, se nós a entendermos como uma descrição de uma batalha campal, e não compreender que se trata de uma maneira que o apóstolo Paulo encontrou para nos ajudar a viver aquilo que Jesus disse em sua oração:
não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Claro que não estou dizendo que não existe a tentação. Bom seria que não existisse, mas ela existe. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos a possibilidade de viver de um tal modo em que as tentações não nos derrubem. É disso que trata o apóstolo Paulo no capítulo 6 aos Efésios e aqui nos capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. No capítulo 8, que veremos posteriormente, ele busca nos orientar a como nós podemos viver guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Esse é o tema do capítulo 8, talvez o mais bonito, mais profundo e talvez mais complexo de toda a carta. E nos capítulos 6 e 7, que vamos ler trechos aqui, ele nos mostra a dimensão microcósmica, se eu posso dizer assim, dessa batalha espiritual, dessa luta espiritual, colocando as coisas nos devidos termos, ou seja, essa batalha espiritual não se dá nas regiões celestes, porque esta batalha já acabou, Jesus já venceu, mas há uma batalha dentro do nosso coração. Vamos ler então, vocês podem, por gentileza, me acompanhar. Então, vou ler alguns trechos, não todos, de Romanos 6 e 7. Romanos 6, 5 a 10. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus na sua morte e seremos igualmente semelhantes a Ele na sua ressurreição. Isso significa que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado perdesse poder sobre nós e não mais nos escravizasse. Deus não é mesmo bom? A nossa velha natureza humana, aquela de Paulo de perseguir os cristãos, como mencionei nos cultos da manhã, foi crucificada, morreu com Cristo, para que o pecado perdesse poder. Não é que ele não exista, mas não nos domina mais, não tem poder, não vence a cada um de nós. Ora, uma pessoa morta não pode mais pecar. A figura que o apóstolo Paulo descreve, porque nós morremos na cruz, juntamente com Ele. Já morremos com Cristo, e pela fé viveremos com Ele. Sabemos também que Cristo ressuscitou e não voltará a morrer, porque a morte nada mais pode fazer contra Ele, isto é, Ele já a venceu. Jesus já venceu a morte. Quando Ele morreu, morreu de uma vez por todas. Ele agora vive para a alegria do Pai eterno. 6, 11 a 14. Agora então, falando a cada um de nós, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para o Deus eterno, graças a Cristo Jesus. Não permita, aqui há uma tensão. Ele diz que o pecado não tem poder sobre nós, mas ele acrescenta: não permitam que o pecado domine sobre vocês, levando-os a ser de novo controlados por seus desejos destrutivos. Essa é a batalha espiritual. Já morremos. O pecado não tem poder sobre nós, mas nós podemos permitir que esse pecado, que já morreu, já acabou, já foi derrotado, tenha poder sobre nós. Essa é a batalha. Não deem a mínima chance para o pecado em suas vidas. Lembrem-se que vocês deixaram o caminho da morte e já receberam a vida plena. Por isso, consagrem-se completamente ao Deus eterno e façam só o que Ele claramente aprova. Vivendo assim, o pecado não mais voltará a lhes dominar. Quem manda agora é a graça, não mais o pecado. Não quer dizer que nós não pequemos.
mas quer dizer que a nossa relação com o pecado é uma relação diferente, porque sabemos que o pecado está destruído, está vencido, mas não negamos que ele ainda possa nos alcançar. Alguém usou uma imagem que eu acho muito feliz há muitos anos, nem me lembro qual é o autor, quando no Gênesis há uma promessa de que Jesus iria nocautear na cabeça a serpente, isto é, Satanás, derrotá-lo completamente. Ele o fez na cruz, mas isso não impede que parte do corpo dessa serpente ainda se movimente, ainda balance e ainda nos agite, mas a cabeça está derrotada, está morta, e essa morte vai alcançar, quando Cristo voltar, a toda a serpente, que não vai mais fazer nenhuma bagunça na nossa vida. Uma imagem para a gente recordar, para entender porque algumas coisas nós ainda fazemos e algumas coisas ainda sofremos por causa do pecado. Agora, contudo, libertos do pecado, vocês foram feitos amigos de Deus. Vocês estão crescendo em santidade, diz Paulo aos Romanos e aos Etacuruscenses, a todos os participantes conosco deste culto, e nesse caminho continuarão prazerosamente até a vida eterna. É verdade que a consequência do pecado é a morte, mas também é verdade que o presente que Deus nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Por isso que ser cristão é um maravilhoso privilégio, é uma identidade. Mencionei isso pela manhã também, no culto das 11 horas, que nós não podemos abrir mão. Nós somos como todas as pessoas, mas a nossa identidade é salvos por Jesus Cristo e já caminhando à eternidade. Romanos 7, versos 7 a 17. Paulo então nos lembra o seguinte: quando éramos dominados por nossos desejos naturais, o que produzíamos era a morte. Vou fazer aqui uma pequena pausa para entender, aqui tratando de desejos naturais. O apóstolo Paulo, aqui no original grego, usa a palavra sarx, S-A-R-X, sarx ou sarque. É uma palavra que, nesse sentido, em toda a literatura da antiguidade, só o apóstolo Paulo usa. O apóstolo Paulo cria muitas palavras. Além de criar muitas palavras, ele usa algumas e dá um sentido muito próprio, que só ele usa e ninguém mais, nem às vezes no Novo Testamento e nem entre os gregos como Aristóteles e outros pensadores. Ele é um gênio, entendamos, além de ser inspirado pelo Espírito Santo, que o torna um gênio super, hiper dobrado. Ele usa essa palavra sarque, sarques. E essa palavra tem mais de um significado. Sarques pode ser simplesmente o nosso jeito de viver, nossas capacidades, nossa vida. Sarques, a carne, o corpo, o soma, ele usa essa palavra. Mas também, esse é o sentido que o apóstolo Paulo dá aqui em Romanos 7, são as nossas inclinações naturais. Você falou mal de mim, eu fico com raiva de você e falo mal de você. Isso é sarques, ou carne. Você falou mal de mim, eu não reajo. Aí, quem está comigo é o Espírito. Pneuma, Hagios Pneuma, o Espírito Santo, ou o meu Hagios, o meu Santo Espírito em mim, no sentido de que estou agindo conforme o Espírito Santo. Essa oposição que ele faz. Então o apóstolo Paulo fala que nós temos inclinações naturais, e a nossa inclinação natural é reagir,
é seguir o próprio instinto. Isso é a nossa inclinação natural. E a gente observa com muita tristeza que esta inclinação natural, que leva à autodestruição e às vezes à destruição do outro, não só é real, como às vezes é elogiada e incensada na sociedade. Não é de agora, já era assim ao tempo do apóstolo Paulo. Todo escritor escreve sobre as coisas que ele está vendo. E no caso da Bíblia, aquilo que um autor estava vendo é aquilo que nós estamos vendo, podemos pensar deste modo. Então, desejos naturais aqui é a nossa inclinação natural. E o que produzimos era a morte. Agora que fomos libertos do poder desses desejos, dessa sarque, estamos livres. Aqueles desejos morreram e não nos dominam mais. Agora viveremos de um modo novo, a serviço do Espírito Santo, não mais da nossa natureza pecaminosa, ou sarque. Mas antes de responder, diz o apóstolo Paulo, prosseguir, diz o apóstolo Paulo, respondamos à seguinte pergunta: o que vem primeiro, os mandamentos de Deus ou os nossos pecados? Essa é uma questão muito importante, porque às vezes ouvimos pessoas que nos contestam, dizendo que os mandamentos de Deus, ou a religião, segundo a Bíblia, é uma invenção para manter as pessoas sob controle, coisas que ouvimos dessa natureza. Então, ele responde: sabemos que estamos errados, porque os mandamentos nos dizem que estamos errados. Como saberíamos que a inveja é pecado, se não lêssemos na Bíblia para não cobiçar? O problema é que a proibição aumentou nossa vontade de pecar. Proibido? Deve ser bom, né? Porque é proibido. É a nossa natureza, é a nossa sarque, é o nosso jeito de raciocinar. Por isso que muitos artistas se apresentam como transgressores. Eu sou um transgressor. Esse cara é bom. É a nossa natureza dele e a nossa, imitando-a. E sem os mandamentos, não sabemos que estamos errados. Eu não tenho a capacidade de saber que uma coisa é certa ou errada. Porque eu só tenho a capacidade de saber se uma coisa é certa ou errada quando as Escrituras dizem que elas são certas ou que elas são erradas. Não é a sociedade que diz o que é certo. Você sabe que o direito tem uma lógica, tem uma corrente, um caminho, um capítulo chamado direito consuetudinário, segundo o qual o certo é aquilo que as pessoas fazem. Cabe ao direito, então, legitimar o que as pessoas fazem. As leis são isso. Todo mundo faz isso, a lei vem e protege e diz que aquilo é certo. Pela sarque, por nossas inclinações. Mas o que é certo e o que é errado é que os mandamentos de Deus dizem que são certos ou que são errados. Agora então, cerne da batalha espiritual. Versos 21 a 25 de Romanos. Fica assim claro que o bem e o mal habitam em nós. Aqui está a grande diferença entre a teologia cristã e a cosmogonia pagã. Em todas as religiões de natureza dualista, nas alturas, cosmicamente, o mal e o bem lutam. A imagem que eu usei agora há pouco, e eu sou uma bolinha do tênis para lá e para cá. O que diz a Bíblia? Não, nada disso. Essa bolinha vem para cá e vem para lá, dentro do meu coração. Olha a diferença, porque a que está lá em cima eu não posso lutar lá, mas a que está dentro de mim, essa eu posso enfrentar.
em sintonia com o bem, temos prazer em seguir os mandamentos de Deus. Contra este prazer combatem outros prazeres que nos interessam e acabam nos aprisionando. Temos, pois, que reconhecer que somos mesmos miseráveis. Temos que pedir a Deus que nos livre de nós mesmos para que o pecado não nos governe. E o nosso Senhor Jesus Cristo faz isso por nós, pelo que devemos lhe agradecer. É por causa dele que, embora os desejos ruins ainda nos acompanhem, que continuemos empenhados em fazer o que é certo, como nos orientam os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo, então, nos dá os recursos nesta batalha que dentro do meu coração se trava entre fazer o que é certo e desejar fazer o que é errado. Efésios 6, 10 a 20, agora volto a me dirigir a todos com uma orientação geral. Busquem forças no amor poderoso de Jesus. O eterno Deus coloca ao seu dispor todos os recursos que precisam para resistirem às ciladas de Satanás. Não estamos negando a cilada de Satanás, nem a realidade de Satanás. Vocês sabem que a nossa luta não é simples. Não lutamos apenas contra seres humanos, mas enfrentamos seres poderosos do presente e do futuro. No momento, eles lideram os que vivem nas trevas e fazem tudo para que o mal prevaleça. Para derrotá-los, o Deus eterno coloca ao dispor de vocês recursos muito valiosos. Se vocês os usarem, vão resistir aos ataques mais duros e vencerão completamente esses poderosos. Para triunfar, falem tão somente a verdade e façam apenas o que é certo. Empenhem-se sempre em pregar o Evangelho, onde quer que estejam. Mantenham a fé, pois é com ela que vocês resistirão às tentações, que não serão poucas. Tenham sempre no coração a verdade inabalável, que já foram salvos pela graça de Jesus. Leiam sempre a Bíblia, a poderosa palavra do Deus eterno. Orem sem cessar, sabendo que podem contar com o Espírito Santo. Orem pedindo por vocês mesmos, orem pedindo pelos irmãos na fé. Ele termina essa sessão com uma solicitação muito tocante. Peço também que orem por mim. Paulo, para que todas as vezes em que falar, eu pregue com coragem o maravilhoso evangelho que eu represento como um embaixador, porque o que realmente importa é que eu fale de Cristo estando preso como agora, quando escreveu aquela carta, ou livre. Dessa leitura que eu acho que dispensa comentários, eu vou trazer apenas 4 breves ideias. Embora um pregador nunca deva prometer que será breve. Às vezes não acontece. Primeiro, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós temos que lidar com esse tema de um modo honesto e responsável. Teoricamente, nós podemos não pecar, mas na prática, nós pecamos. Então, nós temos que ser muito francos conosco, muito honestos conosco. Isso demanda muita coragem. Nós somos pecadores. No culto da manhã, eu li o texto de Paulo a Timóteo, em que ele diz que Jesus Cristo morreu por todos os pecadores. E eu ocupo primeiro lugar na lista dos pecadores, diz ele. Penso às vezes, irmãos, que nós não lidamos com o pecado de uma maneira responsável. Ou cremos na
Aquela teoria que eu mencionei, que uma vez que recebemos a Cristo graciosamente como nosso Salvador, nós não pecamos mais, ou nós nos desligamos dos mandamentos de Deus, não buscamos fazer aquilo, como lemos agora há pouco, que Deus realmente aprova. Eu penso que esse é um grande desafio. Deus aprova isso que eu estou fazendo agora? Talvez as pessoas aprovem. Talvez a minha consciência aprove. Mas Deus aprova? Como é que eu sei? Consultando os mandamentos de Deus, orando ao Deus eterno. Aqui em nossa igreja temos reuniões da diretoria, do conselho. Eu muitas vezes, para terminar, o presidente me pede para orar, eu oro assim: Pai, tomamos aqui algumas decisões. Se elas não estiverem certas, corrija-nos. Porque o fato de estarmos todos reunidos, até concordarmos com essa decisão, aquela decisão, não quer dizer que esteja certa. Está certa para nós, mas está certa para Ele? Isso é uma pergunta que eu tenho que fazer, que você tem que fazer em tudo aquilo que nós fazemos. Porque eu posso me aprovar e estar errado. Todos podem me aprovar e eu continuo errado. E todos podem me reprovar e eu estou certo. O lado bom da coisa também, né? Então, nesse nosso lidar com o pecado, comecemos por reconhecer que nós somos pecadores. O pecado nos alcança nas nossas virtudes, às vezes naquilo que nós fazemos de melhor. A tentação nos vem: Israel, como você é bom, não é? Já pequei, já me coloquei no lugar de Deus, já sou o máximo, e o próximo passo é cair aqui no buraco. Não, eu não sou o máximo, eu apenas fiz aquilo que Deus me pediu para fazer e recomendou que eu fizesse. Não há virtude em mim, há a virtude do Espírito Santo operando na minha vida e através da minha vida. Este é o conceito que eu preciso desenvolver. Já contei aqui inúmeras vezes essa história. Eu era vice-reitor acadêmico da Gama Filho, e aí eu decidi fazer um instrumento em que os alunos avaliassem os professores. E aí eu chamei mais 3 professores para fazermos o questionário. E eu, na minha ingenuidade clássica, coloquei uma pergunta: o seu professor é humilde? Aí eu tive que tirar a pergunta, porque todos os meus colegas disseram: não, um professor não pode ser humilde. Bem, claro que talvez eles tivessem um conceito diferente da palavra humildade. Só estou dizendo que a nossa sociedade nos coloca valores e modos de ser, com palavras até mesmo duras, tem que ser agressivo, coisa dessa natureza. Então, muitas vezes, aquilo que nos dizem que é certo, que é o padrão, não é o certo. Eu, às vezes, então, sigo a onda, ou sigo a minha própria sarque, a minha própria natureza pecaminosa, mas eu só devo fazer, nesse caminho de santidade, aquilo que não é pecado. Alguns nós sabemos, outros temos que andar com Jesus para saber se ele aprova ou não. Acho que a segunda coisa nessa nossa batalha espiritual, nessa luta nossa contra o pecado, é a consciência que devemos ter de que nós somos tentados. Nós somos tentados a fazer aquilo que parece que é bom,
mas atenta contra a nossa dignidade. Quando olhamos para a nossa própria vida, para o mundo em que nós estamos, todos os prejuízos que nós escolhemos foi porque cedemos à tentação, ou do fácil, ou da precipitação, ou da procrastinação, ou da idolatria. Nós vamos seguindo e depois nós colhemos as consequências. Por isso Jesus diz: ore assim, Pai, não me deixe cair em tentação. Porque, irmão, irmã, quando eu caio, a culpa não é da tentação, a culpa é minha. Não sei se vocês já leram alguns relatos de homicidas que dizem: não, eu não sei o que eu fiz aqui, o diabo me tentou, eu fui lá e matei. O diabo não vai para a cadeia, é o homicida. Estou dando um exemplo bastante dramático, exagerado. Então, além de reconhecer que eu sou pecador, eu preciso ter a consciência que eu sou tentado, que eu sou tentada. Eu direi ainda, quanto mais próximo eu andar de Jesus, mais tentado eu serei. Mas quanto mais próximo eu andar de Jesus e for tentado, mais eu resistirei. Porque Ele me dá força para resistir. Ele não diz que nós não seremos tentados. Ele diz que nós venceremos as tentações. Jesus foi tentado. Talvez mais do que todos nós aqui. Mas Ele venceu as tentações. E com Ele nós também podemos vencer. Terceiro desenvolvimento em nossa vida cristã é a crucificação da nossa natureza. Eu sei que esta é a minha natureza. Levar vantagem, passar a perna, mentir, essa é a nossa natureza. Antes eu falei minha, não falei qual, né? Agora eu falei nossa, mas é também a minha. Não posso brincar com isso. Mas eu preciso tomar uma decisão. E a minha decisão é: eu não quero pecar. Ajuda-me, ó Pai, a não pecar. Um desejo. E aqui eu tenho uma sugestão muito prática. Eu pratico isso. Vou dormir. Todo dia eu durmo. De tarde eu não conto, é desmaio. Mas não 3 horas com o pastor Davi, né? Mas 30 minutos. Sou tão exagerado assim. Mas eu vou dormir. Fiz tudo, tomei meu sorvete final do dia, me deitei. Fecho os meus olhos, tem que ser rápido, porque o sono logo me derruba, é um remédio poderoso o sono, já nem sei onde é que eu estou mais. Aí eu faço assim, eu acordei, o que eu fiz? Acordei a hora tal, tomei café, pequei. Às vezes é sim, às vezes é não. Bem, depois eu fui para a igreja, atendi as pessoas 1, 2, 3, ou eu fiquei em casa fazendo 1, 2, 3, eu pequei. Às vezes sim, às vezes não. Bom seria que não, mas nem sempre é não, às vezes é sim. Bom, depois eu almocei, aí geralmente eu pequei. Comi mais do que eu devia, não é verdade? Por exemplo, eu vou passando em revista o meu dia. Teve aquela pessoa que falou algo que eu não gostei. Eu reagi santa ou pecaminosamente. Então eu faço uma revisão. Confesso que às vezes eu nem oro para pedir perdão, porque eu durmo antes. Mas pelo menos eu fiz uma revisão. Então, amanhã eu de novo faço essa revisão. Mas espera aí. Eu errei a mesma coisa?
É disso que, então, eu estou sugerindo como uma ação de natureza bem prática, para que, então, a nossa natureza pecaminosa, que já foi morta, continue morta. Meu desejo é que você deseje não pecar. Isso não vai acontecer, você vai pecar. Mas eu acho que nosso alvo é pecar cada vez menos. Porque pecar é a nossa natureza. Diz menos, 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 menos. Como se fosse um exercício, não físico, mas espiritual. Aí o apóstolo Paulo, ele termina esse texto de Efésios dizendo assim: peço também que orem por mim, para que todas as vezes em que falar, eu pregue com coragem o maravilhoso evangelho que eu represento como um embaixador. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos ter a consciência de que somos tentados. Precisamos desejar não pecar. E quarto, aceitar a missão de embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? Todos nós sabemos. O embaixador é aquele que sai do seu país e vai para um outro país. É muito interessante quando você vê o noticiário em que não se diz assim, o Brasil tem a seguinte posição, Brasília tem a seguinte posição. É uma maneira metonímica de incluir o Brasil. E quando esse embaixador está em outro lugar, não acontece isso muitas vezes, em que um país que ele representa fez algo que aquele outro país não gosta, ele chama o embaixador ao palácio, às vezes está expulso o embaixador, e pergunta, por que o seu país fez isso? Ou, o que pensa o seu país? Qual é a opinião do embaixador? Ele não tem opinião. Ele não fala por si mesmo. Ele fala pelo seu país. Então, quando o apóstolo Paulo diz, eu sou embaixador do Evangelho, ou embaixador de Cristo, ele está dizendo que Cristo fala através de mim. Entendo, irmãos e irmãs, que essa noção de missão nos torna vitoriosos contra o pecado. Sem a dimensão de missão, prevalece a inutilidade. E os inúteis pecam mais do que os úteis. Porque se eu estou aqui, usamos uma imagem, por exemplo, temos aqui militares, né? Nativa ou já de pijama. É quando ele coloca aquele uniforme, aquela farda, outro nome que se usa, alguns cheios de uns negócios que a gente que é do mundo civil nem sabe o que significa, perguntar duas, três, que vem de ser isso, pergunta e tal, e são lindas aquelas roupas da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, todas muito bonitas, não é? Quando aquele militar, seja ele um soldado ou um general de muitas estrelas, ou um almirante, brigadeiro, quando ele coloca aquela farda, aquele uniforme, não é mais ele, é a Marinha, é a Aeronáutica, é o Exército, é o Brasil que fala. Então nós estamos fardados ou uniformizados de embaixadores de Cristo. E aí, quero usar essa imagem, nós não podemos falhar. Penso que essa consciência, irmãos e irmãs, nos ajuda grandemente na nossa vitória na batalha espiritual.
Eu trouxe, portanto, aqui algumas sugestões, umas mais teóricas e outras mais práticas. De fato, dentro de mim luta a vontade de não pecar com o desejo de pecar. E eu não posso brincar, porque esta é uma realidade. Eu posso usar palavras, categorias, mas esta é uma realidade. Eu não posso me descuidar disto. Nesse sentido, Satanás é astuto e quer que eu faça o que ele quer que ele faça para me prejudicar, não para me beneficiar. Mas eu digo, não, comigo não, camarada, porque eu já morri para essas coisas. Agora eu vivo para Jesus e vou viver com Ele o resto da minha vida. Sempre tenho dito que o cristianismo é algo muito prático. Podemos nos contentar, às vezes, com teorias sobre a fé, mas ela é completamente prática. E ela está na minha casa amanhã, quando eu acordar para tomar café. E a minha vida se desenvolve na segunda-feira, depois no dia seguinte, no outro dia, todos os dias, em meio a tensões, sofrimentos, dores, projetos realizados, viagens bem-sucedidas, férias deliciosas, cansaços exasperantes. Essa é a nossa vida. Como a viveremos? Aí somos chamados, então, a nos vestir da farda, do uniforme, da roupa de Jesus. O apóstolo Paulo usa essa expressão em uma de suas cartas, que nós temos que nos revestir de Jesus. Só assim nós venceremos a batalha espiritual dentro de nós. Só assim nós pecaremos menos. Vamos ficar em pé, vamos orar e depois vamos ainda cantar. Tão poderosa, ó Deus eterno, é a Tua palavra. Tão poderoso, ó Deus eterno, é o Teu Filho Jesus. Tão poderoso, ó Deus eterno, é o Teu Espírito Santo. E o que tens para nós é uma vida maravilhosa e nós a queremos. Enquanto estivermos aqui, queremos nos comportar como Teus embaixadores, de tal modo que quando as pessoas nos virem, conversarem conosco, travarem um convívio conosco, não nos verão, mas verão Jesus, a quem nós representamos. É isso que te pedimos, e é em nome dele que nós oramos, e você possa dizer, vamos então cantar.